Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, então. Vamos dar início aos nossos estudos desta noite. Deixe-me aqui primeiro dar alguns avisos importantes. Uma prestação de contas bem rápida, até para as pessoas saberem. Nós estamos com alguns pedreiros trabalhando na obra e nós estamos fazendo o contrapiso da parte de cima, o chapisco, e vamos rebocar a parte de dentro e a parte de fora. Então, da parte de cima, isso vai ficar pronto, né? Que já é o dinheiro que nós estamos usando da moto, nós já ganhamos, já vendemos, já recebemos, já estamos gastando, né? Porque eu havia explicado no grupo que demandaria muito tempo, seria muito difícil a gente começar a vender outra rifa. E nós fizemos uma conta rápida, porque a gente tem que calcular assim. Toda promoção hoje em dia, ela tem que ser feita com muito cuidado. Porque se você não tiver uma base do quanto vai gastar, do quanto você vai arrecadar, uma promoção acaba gerando prejuízo. Então, calculando que nós somos um grupo pequeno, para a moto aí numa rifa, porque você vai fazer uma rifa, vai demorar 4 meses, certo? 4 meses vendendo rifa. Nós teríamos aí que vender mais de 2.000 convites para dar o dobro que vale a moto. Não valeria a pena. Até porque a gente ainda está vendendo as pizzas, tem um monte de promoção rolando. Então, como a gente estava precisando de dinheiro, já apareceu um comprador, a gente já vendeu, já passou no nome. Carla? À vontade. Para pagar muito obra. E para o material que a gente está comprando na casa, Sim, bem lembrado, exatamente. Esse dinheiro está em relação à mão de obra de todo o serviço. E aí sim, a gente está comprando material e a gente já está contando com a festa junina que já está logo aí. Nós também conseguimos, isso é muito bom, e já deve ficar pronto essa semana ou no máximo a próxima semana, a cobertura. Nós vamos fazer a cobertura também. Teve 2 pessoas que fizeram a doação, racharam, aí uma pessoa deu metade do valor, a outra pessoa deu a outra metade, então nós conseguimos o valor total. Carla, você lembra de cabeça quanto que é a cobertura, o valor total? Você não lembra não, né? Você lembra, Mara? 36. É a cobertura, então só a cobertura é 36 mil. E aí nós conseguimos 2 doadores e fechou também. A gente já vai deixar coberto, tá? Só para fazer uma prestação de contas. Estamos participando, porque tem que dar mais dinheiro que tem que brechó. Fiquei sabendo na hora que eu cheguei do brechó. Muito bom mesmo. E o segundo aviso é que o livro do seu José de Moraes chega depois do dia 20. Aí o pessoal da internet, de cidades longe, que quiser comprar, pré-venda, vai adquirir agora e quando o livro chegar a gente encaminha. É lá na loja virtual, www.editorasintonia-loja.com.br. Essas pessoas podem ir fazendo a compra, que é o que chamamos de pré-venda, que tem um desconto razoável. E eu não estou falando agora para vocês, estou falando pessoal aqui, né, da internet. O pessoal daqui, o lançamento vai ser dia 6 de agosto, aqui no Caminho de Damasco, né? A gente vai aproveitar aí o aniversário da casa, 85 anos, e vamos fazer o lançamento do livro no dia 6 de agosto, tá certo? Muito bem. Nós vamos, antes de fazer a prece, nós vamos iniciar hoje uma sequência de 3 estudos com o título Autodefesa Psíquica. Como criarmos mecanismos de defesa, seja em relação a pensamentos, a energias, a ataques espirituais. Como é um tema bem amplo, né, que merece a nossa atenção, muita atenção, nós dividimos esse estudo em 3 partes. Vamos começar hoje dizendo assim mais o básico e depois nas próximas 2 quartas nós vamos estar abordando o mesmo assunto, tá certo? A gente precisa lembrar que toda a pergunta tem resposta e quando não tem resposta é porque nós não adquirimos o conhecimento ainda, mas a resposta existe. Aí outro dia uma pessoa me falou assim, não, mas eu sei de uma pergunta que não tem resposta. Eu digo qual? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Essa não tem resposta. Claro que tem. E isso já não é de hoje. Em 2010, cientistas do Reino Unido descobriram que a casca do ovo ela é formada por uma proteína que só as galinhas têm. Então, sob o ponto de vista biológico, as galinhas nasceram primeiro. Então, até essa pergunta tem resposta, né? O que não tem resposta é que nos falta ainda conhecimento, mas nós chegamos lá. Vamos então fazer a nossa prece. Peçamos a Jesus, como de hábito fazemos, o amparo e a proteção que necessitamos para a lida diária da nossa vida. Prece nunca será demais em nossa existência. No cansaço, no desânimo, na irritação, nos momentos mais difíceis, quando as tempestades nos visitam, o recurso da oração é fundamental para que tenhamos ali a força, a disposição necessária para não cedermos às ventanias da existência e continuarmos caminhando. Quando fazemos uma prece no início de um estudo, de uma palestra, sempre a oração se direciona à nossa instituição, à nossa casa, ao nosso grupo, à nossa estrutura, tudo que envolve o caminho de Damasco. Precisamos lembrar que nós realizamos um trabalho que merece toda a atenção possível, porque estamos falando das atividades espirituais, estamos falando dos atendimentos do CCI, estamos falando da ampliação material da casa, estamos falando das promoções dos eventos, estamos falando do nosso IMPAMED que se aproxima. Então nós envolvemos uma série de aspectos que pertencem ao núcleo Caminho de Damasco. Falamos de atividades de trabalhadores encarnados, desencarnados. Então, a nossa vibração, a nossa oração, sobretudo para casa, para que a mesma consiga sobreviver a todos os embates, a todas as dificuldades, para continuar semeando luz, para continuar semeando o bem. Toda instituição erguida em nome do Cristo tem uma missão fundamental, que é trazer o Evangelho como norteador das nossas vidas sobre a face da terra. Que as sombras, que as trevas, que os inimigos do bem não nos assustem. Que nas horas mais difíceis possamos ter a certeza que podemos contar com Jesus, nos dando todo o amparo que precisamos. Que esse Jesus nos abençoe, nos fortaleça, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, vamos lá então. Vamos hoje começar pelo simples. Autodefesa psíquica. Deixa eu pedir para alguém me ajudar. Só em pensamento, tá? Não precisa falar nada não. Ô Silvia, fica de pé um pouquinho para mim. Agora eu quero que você olhe fixamente lá para a Aline Ferreira, que está lá no fundo do salão. Olhe lá para ela. Faça de conta que você é uma obsessora, inteligente, capacitada. E olhando assim para a Aline, eu quero que você pense que estratégias, que ferramentas você usaria para destruir a vida dela. Dá uma pensada, não precisa falar em voz alta não, que aí não quer expor ninguém. Dá uma pensou bem? Pensou aí nas dificuldades, nas limitações dela? Muito bem, pode sentar, Silvia. Ô Márcia, levante aí. Vou dar uma mais difícil para você. Imagine, Márcia, que você é uma obsessora terrível, capacitada. Olhe para Ricardo. Assim, avaliando o que você conhece dele, não é?
Quais as estratégias que você usaria se você fosse uma obsessora para destruir a vida dele? Muito bem. Só pensa, não fala não. Agora vamos pegar uma coisa mais difícil. Tanto a Márcia, como o Ricardo, como a Silvia. Imagine que vocês três são 3 obsessores. Vou na Márcia primeiro. Márcia, você é uma obsessora. Quais as estratégias, as ferramentas que você usaria para destruir a vida da Márcia? Ricardo, você como um obsessor mor, quais as estratégias você usaria para destruir a vida do Ricardo? E Silvia, você também como obsessora, quais as estratégias você usaria para destruir a Silvia? Pronto, pode sentar. Essa é a estratégia de todo espírito que quer nos destruir por alguma razão. Quando eu digo assim, e essa última pergunta é a que nos interessa mais, qual é a ferramenta, se você fosse um obsessor, que você usaria, qual seria o método, quais seriam as armadilhas para você destruir você? Quando eu faço essa pergunta, obrigatoriamente a gente vai pensar no quê? Nas nossas falhas, nas nossas fragilidades, nos nossos limites. E é justamente aí que eles vão atuar. E é inevitável evitar a ação dos espíritos inferiores. Como é inevitável evitar a ação das pessoas que por alguma razão não gostam de nós, que promovem algum tipo de ataque, que promovem algum tipo de energia contra nós. Então tem uma lição bem simples para a gente guardar, para a gente não esquecer. E isto vale para tudo na vida. Eu não posso evitar que coisas ruins aconteçam à minha volta, mas eu posso determinar quanto estas coisas vão afetar a minha vida. Esse é o ponto central da nossa reflexão. Eventos ao nosso derredor, desde acidentes, pessoas que amamos que morrem, pessoas que não gostam de nós, pessoas que têm inveja, pessoas que são declaradamente nossas inimigas, nós não temos como lutar contra isso, é o mundo que nós vivemos. As pessoas são assim, algumas delas nos atacam com conhecimento de causa, por maldade, por capricho, por inveja, outras tantas nos atacam sem terem consciência disso. Porque a contaminação energética, ela também pode acontecer sem que a pessoa que nos prejudique tenha consciência do que está fazendo. Nada disso nós podemos evitar, mas nós podemos determinar se isso vai nos atingir, se isso não vai nos atingir. Desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Vou dar um exemplo simples. No final de semana passado, o anterior, eu estava vindo de Eunápolis, que é uma cidade lá da Bahia, e claro, quando você retorna de eventos assim, você retorna muito cansado, porque é uma maratona de palestras, tensão, aquela coisa toda. Né? Aquela pasta pesada, minha mala pesada, porque eu faço questão de trazer a minha mala, porque as companhias aéreas perdem, né? As malas somem. A gente nem fala o nome da companhia aérea, porque é falta de caridade. E a gente tem que lembrar que Latam bem tem gente boa. Então a gente acaba não falando o nome da companhia aérea, né? Então você já vem cansado, com mala pesada, pasta pesada. Aí nós viemos de carro de Eunápolis até Porto Seguro, 1 hora de viagem. Aí depois nós embarcamos em Porto Seguro, mais 2 horas e 15 de voo até Campinas. E aí quando eu desembarquei em Campinas, 5 horas da tarde, aquele cansaço, aí eu olhei assim no painel e vi com muita alegria escrito lá: voo para São José do Rio Preto, às 23 horas. Assim, aí é o detalhe. Quantas e quantas vezes a contaminação acaba sendo uma autocontaminação? Porque é óbvio que ali
Você com vontade de chegar em casa, cansado, né, vindo de uma maratona de palestras. Aquilo geraria naturalmente uma irritação, um nervosismo, né, e muita fome, porque você não pode comer em aeroporto, né? Porque, a não ser que eles aceitassem livro como pagamento, aí eu compraria alguma coisa, porque não tem condições, né? Os valores são exorbitantes. Aí é a hora, e eu fiz esse exercício, eu estou dando esse exemplo que qualquer um pode fazer no dia a dia assim. Vamos lá, vamos pensar diferente. Olha, o evento foi um sucesso, foi muito bom, deu tudo certo, nós tivemos a oportunidade de rever o Lindomar, de estar com ele mais um evento, o pessoal adorou, já deixamos a Bahia, já estamos no estado de São Paulo, estou aí há poucas horas de chegar em casa e concluir a tarefa pela qual eu fui. Ai, que coisa boa! Então vamos sentir a energia de tudo de bom que aconteceu, de tudo de bom que deu certo, vamos nos concentrar no próximo evento, na próxima viagem, e nesse exercício você não baixa o padrão, não baixando o padrão, você evita uma autocontaminação, porque autocontaminação é como um vulcão que entra em erupção. Ele joga lava a metros de altura e a lava cai sobre ele mesmo e aí desce. Esse é o processo que a gente consegue evitar quando a gente respira, recalcula a rota e presta muita atenção se vale a pena entrar naquela frequência, se vale a pena entrar naquela energia. E mais um detalhe, como são coisas do dia a dia, a gente não presta atenção. Sabe, é um carro que te fechou no semáforo, que não parou no semáforo, é uma discussão por uma bobagem de manhã, né? Ai, meu Deus. Vou falar. Eu só não vou achar ruim, não. Eu lá, essa noite com sono, com 4 crianças no quarto. Luz apagada. Gente, vamos dormir, pelo amor de Deus, já é 11 horas. Silêncio. Daí a pouco a Aurora. Ô vô, tá acordado? Dorme, Aurora. Silêncio. 5 minutos depois. Celina. Vô, você tá... Dorme, Celina. Silêncio. 5 minutos depois. Alexandre. Ô vô, tô com sede. Pelo amor de Deus, Alexandre, você tomou TT agora. Não, eu tô com sede. Não, amanhã você bebe água. Não, eu quero beber agora. Vai, Alexandre, levanta, vamos. Sem irritação, sem autocontaminação. Volta, deita. Aí se passou 15 minutos. Eu disse, agora sim. Agora sim. Quando de repente a Cecília dá um grito. Ô vô, que é, Cecília? A gente não fez a prece. Cecília, não precisa fazer prece. Precisa, tem que fazer prece antes de dormir. Então faz em voz baixa, senão você vai acordar seus irmãos. Não, vou prece tem que fazer em voz alta. Tá bom, Cecília, faz a prece. Aí ela vai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Pronto, agora dorme. Não vou, falta a Ave Maria. Ave Maria. Não é? E assim, para eu não me contaminar, abandonei o quarto, as pessoas que lá dormiam, e fui dormir na sala. Mas não me contaminei com energia negativa. Usei uma estratégia, entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, a gente deve fazer um esforço nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá para os tópicos, para a gente refletir. Primeiro tópico. Foi exatamente o que eu disse na abertura do estudo. Eu vou repetir, porque eu acho isso aqui muito importante, embora seja muito simples. Não podemos evitar os eventos à nossa volta, mas podemos determinar quanto eles vão nos afetar. Pode ser que eles não nos afetem tanto. Pode ser que a gente não consiga ficar imune e dizer que não nos afetaram. Mas se a gente consegue se deixar afetar o menos possível, melhor para nós. E nós podemos ser afetados pela autocontaminação, que é a energia oriunda de nós mesmos, acabamos de explicar,
Nós podemos ser afetados pela energia dos lugares, porque determinados lugares, por N motivos diferentes, podem ter uma energia pesada, por outras pessoas, no caso encarnados, e por espíritos. Quando não, nós também podemos entrar numa frequência de uma energia densa, que necessariamente não tem espírito, porque nós vamos entrando em frequências. Eu posso, por exemplo, numa palestra, captar uma ideia, captar uma energia positiva e ser inspirado na minha fala pela ideia, não pelo espírito em particular. E aí a gente vai estar estudando nas próximas quartas-feiras esse cuidado que a gente tem que ter de não dizer sempre que é espírito. Aliás, pelo contrário, em muitas vezes o nosso mal-estar, a nossa sensação ruim tem a ver mais com questões energéticas do que propriamente com influência espiritual, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Você tem um controle sobre isso. É claro que o meu controle é uma coisa interessante, quer ver? Outro dia eu estava assistindo um filósofo dar uma aula e ele dizia assim: quem é mais evoluído consegue encontrar mais situações de prazer. E quando você consegue encontrar mais situações de prazer, você tem uma tendência a ser mais feliz. Vamos pensar. O exemplo é dele, não é meu. Pensemos assim. Não há pessoas que só encontram prazer no sexo? Sim ou não? Sim, sim, só no sexo. Aí eu vou perguntar para quem ainda tem o hábito de fazer essas coisas. Quanto tempo dura um orgasmo? 6 segundos? 7 segundos? Né? Por aí. É a média, não é? É a média? Tá. Quanto tempo dura uma enxaqueca? Pois bem. Aí, o que isso quer dizer? Se você for ter como única fonte de prazer o sexo, você está ferrado. Porque só dura 6 ou 7 segundos. Aí o que acontece? Aí é onde você tem as neuroses em relação à sexualidade. Como o tempo de prazer é muito pequeno e a pessoa consegue ter apenas aí o foco de prazer, ele necessita estar repetindo muitas vezes o ato, em busca de um prazer que dura pouco, ok? Quando eu consigo, também não preciso deixar de gostar do sexo, não preciso deixar de ter o sexo como uma fonte de prazer, eu posso tê-lo, mas quando eu consigo, além do sexo, sentir prazer na leitura de um bom livro, assistindo um bom filme, fazendo um passeio, etc., eu consigo ter mais que uma fonte de prazer. E aí então eu tenho uma tendência a ser mais feliz, porque o meu leque de possibilidades se amplia. Deu para entender? É uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante da gente pensar. À medida que se vai evoluindo, espera-se que a gente vá ampliando as nossas percepções sobre aquilo que pode nos gerar um bem-estar, uma felicidade, etc. Ok? Bom, vamos para o segundo ponto. Precisamos entender a diferença entre afinidade e sintonia. Tá, tem uma diferença? Tem. Eu expliquei no último domingo, depois da live. Não expliquei na live, expliquei depois para o grupo de domingo. A afinidade é quando você vai na mesma direção daquilo que com quem você se afiniza faça igual. Então, se você vem no estudo, se você vem pelo menos uma vez por mês fazer o almoço de domingo, se você colabora em alguma sessão mediúnica, se você faz uma palestra, aplica um passe, você desenvolve uma afinidade com os bons espíritos. Ponto. A sintonia está atrelada. Eu me vinculo, me afinizo com a equipe espiritual, logo eu tenho uma sintonia. O problema é que a nossa sintonia oscila.
o nosso emocional oscila, o nosso comprometimento oscila, o nosso pensamento oscila, a nossa vontade de fazer o bem oscila. E quando oscila, eu perco a sintonia. Então eu estou para o trabalho do Dr. Klaus. Ele está junto de mim? Claro, tem uma afinidade. E se não tivesse, já criou uma. Depois de 18 anos trabalhando junto, a afinidade está ali. Mas eu estou fora de sintonia. E digo assim, puxa, não estou sentindo o Dr. Klaus. Acho que o Dr. Klaus não veio hoje. Acho que eu estou sozinho. E ele está berrando no meu ouvido, a 5 centímetros de mim. Eu estou aqui. Mas como eu estou fora de sintonia, eu não consigo captar. Médiuns, podem prestar atenção nisso. Às vezes você vem para o trabalho com a maior da boa vontade. Só que assim, tem dia que não rende o negócio. Você sente o espírito distante, você dá incorporação, você dá passividade, mas parece que faltou alguma coisa. Se é doutrinador, a mesma coisa. Você foi, você está ali com vontade, aí a hora que termina, você, nossa, eu podia ter dito isso para o espírito, nossa, podia ter falado aquilo. Nossa. Então, assim, você está ali com a maior da boa vontade, mas o negócio não rola, não vai. Muito provavelmente, por alguma razão, você está fora de sintonia. E aí nós temos um problema. Aguinaldo, o que pode tirar a gente de sintonia? Ah, muita coisa. Aí muita coisa. É o que eu acabei de dizer, a parte emocional, uma série de coisas. Eu já alertei e venho alertando, até que o Dr. Klaus não comece a cortar, e depois não vão dizer que eu não avisei, que a gente acaba ficando fora de sintonia. Quando, por exemplo, não cumprimos com a nossa obrigação de todo trabalhador que está na sessão mediúnica, seja ela qual for. Como eu dizia outro dia no aviso que eu mandei no grupo, que a quarta-feira não é opcional. A quarta-feira é uma regra para a gente estar aqui. Então vamos imaginar. Eu não. Vou pegar outra pessoa. Deixa eu ver aqui. A Célia. Não, vocês não acreditam. Eu cheguei em Porto Seguro, quando eu fui agora para Eunápolis, tinha um monte de gente me esperando no aeroporto, pessoal muito simpático, como é normal na Bahia. Na Bahia o pessoal é muito legal. Tinha lá várias pessoas esperando, descendo, ô Aguinaldo, seja bem-vindo, boa tarde, como é que você está? Aguinaldo, não, uma coisa a gente quer perguntar. Pois não, e a Célia? Não dá para você mostrar a Célia, porque a gente quer saber da Célia, coitada da Célia. É verdade, Célia. Você está conhecida na Bahia toda lá. Não, ainda não, né? Não é o do Rio de Janeiro. Então vamos lá, a Célia. A Célia podia ter vindo na quarta. A minha cansada, estava frio. Pasmem, tem gente que tem coragem de dizer que não vem no centro porque está frio. Acreditem nisso. A Célia não veio na quarta-feira. Podia ter vindo, mas não veio. Bom, a Célia não está no grupo de quinta. Então, na quinta ela não vai vir mesmo. A sexta-feira, a Célia não tem um hábito de ir de sexta-feira. Como, infelizmente, a maioria de nós não temos. Faz orador, pagamos passagem. Se é de longe, pagamos hotel. E o pessoal não prestigia. Então, ela não vai vir na sexta, porque também já não é hábito dela. Sábado não tem atividade. Domingo de manhã não é o almoço dela. Ela não vai vir. Domingo à noite, na sessão, ela não tem o hábito de vir. Na segunda-feira não tem atividade. Na terça, ela vem para trabalhar no Klaus. Vocês acham realmente que a Célia está sintonizada com o trabalho? Sejam honestos comigo. Vocês acham? Ok, vamos imaginar, só que isso não acontece, tá? Vamos imaginar que a Célia assistiu lá 2 lives, a Célia lá terminou de ler um livro, começou a ler outro livro, fez prece para o caminho da massa, o que eu duvido muito. Porque aí se ela fizesse isso, até que arrumava um pouquinho. A Célia está proibida de trabalhar na terça-feira dentro desse quadro? Não, ela não está proibida. Mas ela vai levar, na melhor das hipóteses, ela vai levar pelo menos 1h30 trabalhando para conseguir entrar na sintonia, se conectar. Agora começou a fluir. Não, agora peguei. Beleza, agora peguei o ritmo, agora foi. Agora senti aqui. Beleza? Mas também eu posso vir ao centro todos os dias, não perder nenhum trabalho e o meu emocional não funcionar bem.
Eu sou aquela pessoa desesperada, eu sou aquela pessoa ansiosa, eu sou aquela pessoa que teve um problema, eu não durmo de noite, eu vou saindo de sintonia. Então eu dei 2 exemplos diferentes, porque senão a gente vai pensar assim, então eu estou em sintonia sempre, porque eu não falto nunca do centro. Não é isso só. Tem a questão dos pensamentos, das emoções, uma série de coisas. Então a afinidade nós criamos com a equipe pela sintonia do trabalho. Só que essa sintonia a gente pode oscilar. E assim, se isso acontecer eventualmente, tudo bem, tá? Tudo bem, faz parte. Lembrando aqui a nossa condição humana, somos falhos, somos seres humanos, de boa, não tem problema. Faz parte, os espíritos compreendem, normal. Agora, se eu perco a sintonia sempre, eu me sinto assim que eu não estou encaixado, aí eu preciso começar a avaliar o que será que está contribuindo para a minha sintonia não estar funcionando direito, certo? Essa aqui é a diferença. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Mas pergunte, não faça comentário não, só pergunte. Terceiro, algumas coisas são fundamentais para não nos contaminarmos energeticamente. Primeiro, eu peguei aqui só 3, tá? Somatório de conhecimento e boa interpretação. Porque, não basta conhecimento, é preciso autoconhecimento. Mas também não basta nem conhecimento nem autoconhecimento, é preciso boa interpretação. Exemplo, tem um amigo que tem uma mediunidade muito ampla, e ele foi num velório, depois ele foi no cemitério para enterrar um amigo dele, tinha ido no velório. E quando ele estava saindo do cemitério, ele estava passando em frente, aquelas gavetas, né, onde ficam enterradas as pessoas, e ele ouviu um gemido vindo dali de dentro. Aí ele parou, aguçou a percepção, e realmente o gemido vinha dali. E com a sua mediunidade de evidência, ele pôde enxergar qual era a gaveta que estava o espírito preso lá dentro, gemendo. Ele olhou para o espírito, não orou pelo espírito, mentalmente não se propôs a ajudar o espírito. Ele disse assim em pensamento: aguarde que à noite a equipe vai lhe ajudar. E foi embora. E aí alguém poderia perguntar assim: nossa, mas não foi falta de caridade? Necessariamente não, porque ele mesmo faz a explicação depois. O espírito já estava ali há anos. Ficar algumas horas a mais, a menos, não ia fazer muita diferença. Se eu sintonizo com o espírito, eu puxo ele para mim. E aí eu ia ficar com esse espírito, sentindo o que ele estava sentindo, o dia todo, até chegar à noite, na hora da sessão mediúnica. Isso poderia gerar um problema sério, desnecessário. Nós vamos auxiliá-lo. Você foi percebido. À noite, a equipe espiritual, os benfeitores, através dos médios, recolheram o espírito. Isso é boa interpretação. Porque às vezes, na nossa ânsia de ajudar, a gente atropela as coisas, a gente precisa pensar. Vamos dar um passe? Sim, mas será que é o caso de dar um passe? Vamos fazer um socorro? Olha, tem uma pessoa passando mal, vamos socorrer. Que bom, isso é caridade. Mas você sabe que em condições está a pessoa? Você sabe, por exemplo, se a pessoa usou droga? Você sabe se a pessoa está alcoolizada? Você sabe como é que está o ambiente da casa? Você sabe onde você vai se meter? Segunda pergunta, você vai sozinho? Com quantas pessoas você vai? Se você for e tiver um problema mais sério, você sabe resolver? Então, isso é interpretação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sermos criteriosos para saber se aquilo pode ser feito naquele momento. Porque senão a gente se contamina. Agora, é diferente quando a pessoa diz assim: eu sou um médium muito bom, eu sou esponja, eu puxo tudo. Isso não é médium bom, isso é médium desequilibrado. E a pessoa acha que eu sou esponja, eu puxo tudo. Isso é desequilíbrio. A gente não tem que puxar tudo. Aliás, a gente não tem que puxar nada. A gente pode sentir, avaliar a situação, perceber a influência, perceber a energia negativa, ver do que se trata e não puxar para si. Agora, se eu não estou bem, aí eu tenho uma tendência a puxar para mim uma situação, uma energia ou até mesmo um espírito.
Tem situações que são inusitadas. Por isso que é importante o estudo. Dr. Inácio cita em um dos livros, escrito pelo Carlos Bacelli, que eles vão tentar ajudar um morador de rua, alcoólatra, que mora debaixo de uma ponte, assim, numa avenida bem movimentada de São Paulo. E quando a equipe espiritual chega, eles observam o homem assim e ficam orando, porque o homem está embriagado e ele está transitando no meio dos carros, no meio dos caminhões, e ele passa ali, os carros vão passando, ele vai desviando, vai passando, e ninguém atropela o cara. E quando eles chegam mais próximos para ajudar, o obsessor diz assim à equipe: olha, vocês estão preocupados à toa, a gente não vai deixar ele ser atropelado. Podem ficar tranquilos, se tem uma coisa que a gente faz é protegê-lo, porque a gente utiliza ele para beber através dele. Então, para nós que vampirizamos as energias do álcool quando ele bebe, não é um bom negócio ele morrer. A gente quer ele vivo. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente protege ele de tudo quanto ele não vai ser atropelado de jeito nenhum. São essas situações que faz a gente pensar que quando nós falamos de energia, quando nós falamos de mundo espiritual, há um desdobramento tão amplo que a gente precisa pensar. Para quem não assistiu, vou fazer a recomendação. No último domingo, lá no canal do Porto da Esperança, que é do Lindomar, a gente teve uma entrevista do Dr. Hans, respondendo perguntas sobre a desobsessão, a reunião mediúnica, mas do outro lado, na visão dos espíritos. Muito interessante para quem gosta de informação, para quem gosta de saber como que é, porque às vezes a gente falha em coisa básica. O doutrinador está lá doutrinando e diz assim para o espírito: pronto, olha, nós terminamos a conversa, agora eles vão te levar para a colônia. Sim, meu filho, e quem foi que disse para você que o espírito vai para a colônia? Olha, agora você vai ser amarrado e vai ser levado. Sim, e quem falou para você que o espírito vai ser amarrado? Mas o espírito às vezes chega e ele diz: eu estou aqui porque me amarraram. Quando o espírito diz me amarraram, não quer dizer que sempre vai ser com corda. Pode ser um controle energético. O espírito sente o envolvimento energético. Não pode isso, não pode aquilo. Na percepção do espírito, ele está amarrado. Mas pode não estar necessariamente. Há situações em que os benfeitores podem usar uma corda? Sim, é só perguntar para o nordestino, que tem corda de sobra. Sim. Mas há situações que a energia barra o espírito de fazer o que ele quer fazer. E ele vai se sentir amarrado. Me obrigaram, isso, aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eles vão te levar para onde? Eu não sei, aí são os benfeitores que vão dizer. São eles que vão determinar, são eles que vão encaminhar o espírito para onde o espírito precisa ser levado. Sempre lembrando, e Dr. Hans, e aqui eu estou pegando uma carona no que o Dr. Hans falou, que é uma entrevista de quase 1 hora, sem nos esquecermos, aí vem a interpretação, que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por exemplo, Dr. Hans disse uma grande verdade. Instituição física é passagem. Ele enfatizou muito isso. O espírito não vai ficar ali. Ele vai vir, ele vai ser socorrido, ele vai ser levado. Ele não vai ficar na instituição. Mas a gente não pode esquecer que para toda regra tem exceção. Nos nossos atendimentos de terça-feira, naquela noite, até na quarta, às vezes na quinta, é normal espíritos ficarem por aqui em algum tipo de atendimento. Então, se a gente não souber interpretar do que se trata, o que está acontecendo, e aí entra não só o estudo, mas o conhecimento, a sabedoria, a vivência. Se a gente não prestar atenção nisso tudo, a gente pode incorrer em erros que pode muitas vezes comprometer toda a situação. Tá certo? Isso é muito, muito importante. Quando às vezes pode parecer que Dr. Klaus é um pouco ríspido com essa ou aquela pessoa, não se trata de rispidez, trata-se de uma leitura do que realmente está acontecendo e é uma percepção que nós encarnados não tivemos. Uma coisa é o que a pessoa diz na maca, outra coisa é o que é, certo?
Uma coisa é o relato da pessoa, outra coisa é a enfermidade de fato, que às vezes está conectada, amarrada a outras situações que ali nós não temos condição de saber. E como o espírito sabe, às vezes ele acha conveniente ser mais direto, mais explícito, não é deseducado, mais explícito na orientação. E a gente precisa compreender isso. Próximo, a vigilância, claro, coisa simples. Você chegou num grupo, está lá 3, 4 pessoas trabalhando. Olha como a gente pode se contaminar mesmo fazendo bem. É almoço. Almoço. Chegamos 6 horas. Saímos de casa, oramos, devemos orar. Chegamos no centro, fizemos uma prece com o grupo, devemos fazer. Vamos trabalhar. Um vai picar aqui uma coisa, outro vai picar outra, a gente vai formando o grupo. Vamos trabalhando. É chato trabalhar de boca fechada, né? O tempo não passa. Aí a gente vai. Você viu fulano? Não, quem? Fulano lá. O que tem? Meu vizinho. O que tem? Tem um amante. Sério? Tem. Aí outra vai dizer, eu acho que sei quem é. Não é aquela pessoa, aquele empresário? Isso, esse mesmo. Aí a outra vai dizer assim, bem que eu desconfiava. Aquilo lá é santo do pau oco, aquilo não presta, só de olhar. Aí eu chego. Vocês podem imaginar que essas pessoas estão num lugar santo, uma instituição, como uma igreja, santo, fazendo um trabalho no bem. Teoricamente, estão bem, mas não estão. Porque como esse assunto caiu numa maledicência, numa fofoca, você está ali julgando, já criou-se naquele pequeno grupo, no pequeno grupo dentro do grande grupo, no pequeno grupo dentro do grande grupo, já se criou uma energia extremamente doentia. Aí eu chego, o que vocês estão falando? Aí alguém vai dizer, de fulano que tem uma amante. Aí é crucial, é nessa hora que nós vamos saber se você está bem ou não está. Porque se você disser assim, eu nem conheço, dá licença. 10 para você. Agora, se você cai na besteira e diz assim, quem? Ferrou. Aí ferrou, né? Porque aí você é envolvido por toda aquela energia, porque você entrou na frequência. Então, entrar na frequência de uma discussão, entrar na frequência de uma maledicência, entrar na frequência de um assunto negativo, nós vamos entrando na frequência. Deu para entender mais ou menos? Bom, então, somatório de conhecimento e boa interpretação, segundo, vigilância. Terceiro, ter as mãos e a mente ocupada. Isso ajuda muito. Aí eu dei esse exemplo domingo. Quem assistiu a live, eu peço desculpa para repetir. Embora eu não goste de repetir exemplo, vou repetir esse. A Célia levanta. Esse exemplo é muito simples. Assim, pense aí. A Célia levantou domingo cedo, de manhã. Não levantou muito bem. Tem nada espiritual, não tem nenhum obsessor, não tem nada. Ela está indisposta, uma dor de cabeça, sei lá, talvez ela tenha comido alguma coisa que fez mal, e deve ter sido mesmo que ela teve umas cólicas intestinais, ameaçou uma diarreia, o corpo ruim, a Célia disse, não sei, eu acho que vai me dar gripe, eu não estou legal. Bom, aí a Célia tem 2 opções. Não pensar mais no assunto e voltar para a cama dormir, ou tomar um banho e vir para o centro fazer o almoço. Qual dessas escolhas que a Célia fizer, vocês acham que ela vai ficar mais vulnerável a um ataque espiritual? Isso aí é pergunta de primário, né? Sim, pergunta de primário, né? Qualquer criança sabe disso. Pois é, e quantas vezes a gente não faz essa escolha? Sim ou não? Fazemos. Dava para ir. Eu não tô... Aí é assim, Muitas vezes é assim, pode prestar atenção em vocês. Não estou bem, me deu uma diarreia. Sábado. Não estou bem, uma dor no corpo, acho que é dengue. Nossa, terça-feira não dá para mim ir no centro. Criatura, ainda é sábado, pelo amor de Deus. Você já se conectou a não ir. Você não vai.
Porque aí não precisa nem de espírito. Há um movimento interno em que você já definiu por antecipação que provavelmente não vai ser possível. Não vai. Não vai. Então, fora as situações naturais, das ausências naturais, que todos nós precisamos ter, certo? Todos nós. Isso é normal. Existem situações que você cria que não estava ali, você se perdeu ali nos próprios pensamentos. Então, coisa simples, eu disse que esse primeiro estudo era simples, coisa simples, armadilha simples, que nós acabamos caindo, eu já disse isso aqui, e parece que eu estou fazendo propaganda de mim, só se eu fosse fazer propaganda de obsessor, né? Porque o mérito não é meu. Em 18 anos, eu só tive 3 faltas com o Klaus. Em 18 anos. Ainda culpa da Mira para viajar com ela. Só. Em 18 anos, 3 faltas. Nossa, Aguinaldo, você é bom, né? Não sou nada. É que com o Dr. Klaus não tem conversa. Nós vamos trabalhar. Aí não adianta eu falar que eu estou com dor. Se eu falar que eu estou quase morto, capaz que ele vai querer que eu trabalhe assim. Aí eu me lembro de uma história legal. Divaldo estava muito mal. Havia sido detectado lá um problema cardíaco gravíssimo. E o médico disse, olha, repouso absoluto. O senhor faça repouso. Que o senhor não fizer repouso, o senhor pode morrer a qualquer momento. E era dia de sessão mediúnica. Vai com uma recomendação médica dessa, ele deitou e ficou. Quando faltava 5 minutos para fechar o portão do centro, Joana de Ângeles chegou. Ele disse, Divaldo, o trabalho. Ele disse, Joana, pelo amor de Deus, o médico disse que praticamente eu estou 50% morto. Ela disse, então, eu estou 100% morta e estou indo trabalhar. Eu lhe espero na porta. E aí ele se apressou, né? Porque os guias são assim, deve ter sido tudo reencarnação de carrasco do passado. Né? Eu estou brincando. Isso tem um nome, chama-se comprometimento. Isso tem um nome, é você ter consciência daquilo que você precisa fazer. Quando você não dá conta de fazer, tudo bem também, não foi. Porque se um dia, por exemplo, eu tiver com uma cólica de rim, e quem já teve cólica de rim sabe o tanto que dói, né? Imagina aquela cólica de rim, né? Ué, eu não vou dar conta de vir. A paciência, não dá. Ah, mas você não está aqui? Não, eu estou lá no UPA, né? Não estou morrendo, não dá. Tem situações que não dá, a gente compreende. Mas eu quero que vocês reflitam sobre as possibilidades de você fazer dar certo e estas coisas acabam não dando certo. Nós temos um exemplo que nós tivemos ano passado, acho que ele não vai ficar chateado de eu falar, que foi do nosso querido Lindomar e da nossa Eliana. Eles gastaram quase 23 horas para chegar aqui. Vocês lembram, né? Cancelou voo, cancelou outro voo, pegou ônibus, pegou outro avião, foi para cá, foi para lá. E eles que chegariam na segunda, 7 horas da noite, chegaram na terça, quase 8 horas da noite, viajando para conseguirem estar aqui. Ora, seria muito simples, eles poderiam ter voltado para casa e não seria nenhum erro. Aguinaldo, não deu, está chovendo em Ilhéus, cancelaram os voos, não dá para a gente ir, a gente vai aguardar. O combinado era a gente chegar na segunda, se der a gente vai na sexta, vamos aguardar, pronto. Eles falariam isso, tudo certo, mas não. Eles chegaram em casa e Lindomar foi ligar para a rodoviária, porque a moça informou que também não estava indo um voo para Salvador. E que também não tinha voo para Salvador, para qualquer outro lugar, porque já estava cheio. Ele foi tentando, até conseguir um ônibus, para ir de ônibus, 6 horas de ônibus. E conseguiram, pasmem, para vir para São Paulo. De Salvador para São Paulo, as 2 últimas poltronas. Não tinha mais. As 2 últimas poltronas. Né? Então, assim, isso é comprometimento. Assim, gente, eu brinco sempre, eu já brinquei aqui com vocês. Eu digo assim, todo mundo gosta do Dr. Klaus, não gosta? Se não gosta dele, pelo menos do tratamento dele. Mas eu tenho que dizer uma coisa a vocês. O tratamento do Dr. Klaus não é o tratamento mais eficiente que essa casa tem. Se você... É que hoje quase sempre é almoço, né? Se fosse na minha época, só para vocês saberem, nós tínhamos que fazer sopa todo final de semana. Não tinha escala. E como era pouca gente,
Não era só no domingo. Então a gente vinha no sábado, preparava tudo e vinha no domingo. 4 finais de semana, a gente vinha os 4 finais de semana. Não tinha escala. E assim, era uma delícia. Porque, primeiro problema, gás de centro espírita está sempre acabando. Porque nunca tem dinheiro para comprar. E vocês sabem que o gás, quando está acabando, vai pretejando a panela, né? Então, assim, você está obsediado? Você está perturbado? Então preste atenção no tratamento que eu vou te dar. Pegue um latão da sopa para lavar. Porque à medida que você vai esfregando aquele pretume, vai ficando pior. Vocês não vai ficando pior? A roupa então nem se fala, né? Aquela meleca. Mas tem jeito de piorar. Quando você vira o latão ao contrário, aquele resto de sopa que grudou no fundo, a hora que você vai passar o bombril, aquilo entra tudo debaixo da unha, dá um arrepio aquilo vai entrando debaixo da unha, a nojeira, aquilo é tão cheiro aquilo lá, e sai debaixo da unha. Ó, eu duvido que um obsessor fique com você meia hora fazendo isso. Mas nem entra na cozinha. Nem entra na cozinha. Porque eu poderia perguntar assim, vocês acham que o obsessor entra na cozinha? Se aquela fofoca da turma que eu contei agora há pouco estiver dentro da cozinha, ele entra para participar, certo? Se você estiver mergulhado nesse trabalho, amigo, ele não vai querer entrar não, né? Nós criamos as nossas defesas psíquicas. É conosco. Não é com os outros, não é com os espíritos, embora eles nos ajudem muito, mas a defesa é nossa. Próximo. Os ataques psíquicos podem ser inconscientes. Já não aconteceu de você abraçar uma pessoa e depois passar mal o resto do dia? Aquela amiga assim que adora você e te dá aquele abraço apertado. Aí assim, aí ainda a pessoa diz assim, nossa, eu gosto tanto de falar com você, eu fico tão bem. Nossa, eu falei com você, fiquei tão bem. É lógico que ficou, você largou tudo lá, né? E assim, e por que isso acontece? Às vezes aquela amiga, ela é amiga, ela não está mentindo, mas ela tem lá camuflado uma grande inveja de você. Sei lá, você tem um sucesso, você tem uma família, ou você tem um sucesso, seja o que for, a pessoa tem aquilo. Então assim, ela não vai dizer isso. A hora que ela dá o abraço, toda aquela energia te envolve. Só que aí é o problema. Qual é o seu padrão? Certo? Vamos pensar assim. Você esqueceu de trancar o portão da sua casa, hora de dormir. A cerca elétrica está com problema, está com defeito. E a fechadura da porta da sala está com problema também. No meio da noite o ladrão entra, leva a televisão, leva tudo que tinha ali na sala. Quando você acorda, você foi roubado. E aí você vai dizer assim, nossa, que ladrão esperto. Ele é esperto? Não. Você deu todas as condições favoráveis para que ele entrasse. Energeticamente é a mesma coisa. Só te atinge quando você permite. Você precisa estar na mesma frequência para aquilo te atingir. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu estou sempre bem. Ah, não se esqueça que é o que você vibra. Não é o que você diz, é o que você vibra. Essa pessoa que estava fazendo fofoca no centro, essas 3 pessoas que estavam fazendo fofoca, olha o que pode acontecer. Acabou o centro, acabou tudo. Aí vamos para casa, vamos. Ai, não sei, eu acho que o ambiente estava pesado hoje, né? Por quê? Ai, eu tô saindo tão mal. Você não está com dor de cabeça? Ai, eu tô. Ai, não sei, acho que a gente está vindo muito no centro. Ai, eu também acho. E ela vai sair jurando que o ambiente estava pesado. E ela estava dentro do ambiente do centro. Por quê? Porque entrou na frequência. Para tudo é assim. Aí é que a gente tem que ter esta vigilância. Ó, deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu avaliar, né? É assim, eu até dizia isso para uma pessoa hoje. Tem 3 situações. Primeiro, você está errado. E se você está errado, tenha humildade. Diga para a pessoa, eu estou errado mesmo. Me desculpe, você está certo, perdão, vida que segue, estou errado. Isso é humildade. Tem um monte de gente que não faz isso. O mundo inteiro está dizendo que a pessoa está errada, mas não adianta bater de frente, a pessoa vai dizer que ela está certa. Né? Não adianta nem se brigar com essa pessoa, ela está certa e ponto, acabou. Tem a situação que você está certa mesmo. Então vá lá, briga, não, eu estou certo, olha, é assim, é desse jeito, você não está entendendo. E tem situação que você está certo, mas não vale a pena brigar. Tem um monte de circunstância, deixa para lá. Não vale a pena.
entrar naquele debate, não vale a pena começar a briga, não vale a pena começar o desentendimento, aquilo não é tão importante, aquilo não vai ser decisivo na sua vida, deixa para lá, deixa para lá. Eu me lembro que uma vez eu fui obrigado, constrangido, por uns amigos da onça, a assistir um show de um cantorzinho mequetrefe que tem aí. Eu nem vou dizer o nome para não me contaminar energeticamente. E quando chegou lá para assistir o show, era numas cadeiras mais afastadas, não era perto do palco. Aquilo eu vibrei por dentro, bem feito. Não queria vir. Mas esse povo ficou tão nervoso. A energia contaminou. Mas olha, tinha que sentar lá. Onde já se viu? Aí já brigou. Por que você comprou esse convite? Você não viu que era aqui mais afastado? Tinha que ser o outro e tal. Contaminou tudo. Então já tinha as trevas do cantor mequetrefe que estava cantando. Né? Já tinha as trevas do pessoal que estava ali. Porque quem estava ali já devia ser tudo perturbado. Né? E aí a pessoa se contaminou ainda mais, né, nesse desentendimento. Agora falando sério, já estava ali, tudo bem, não deu, não tinha jeito de mudar, não tinha como alterar, ninguém percebeu, ninguém prestou atenção, tá bom, é assim mesmo, vamos lá, bola para frente. A gente tem que pensar desse jeito, sabe? A gente precisa entender, e assim, coisas magníficas acontecem em situações que você não dá nada para ela, nada para ela. Poxa, nós estivemos agora num evento, um evento muito gostoso, agora recentemente, muito gostoso, muito legal, mas não tínhamos mais que 40 pessoas. Um grupo pequeno. 3 dias de evento para 40 pessoas, um grupo super pequeno. Poxa, Dona Ivone do Amaral Pereira estava lá para falar, para dar uma mensagem. Dona Ivone do Amaral Pereira tem significativo dentro do movimento espírita. Não é qualquer espírito que nós estamos falando, estava lá. Nossa, aí você vai dizer, nossa, mas num evento tão pequeno, tão limitado, pois é. Então, às vezes a gente está achando que uma coisa não tem tanta importância assim, e tem uma enorme importância. Próxima. Nossa, eu estou começando a ficar atrasado já, eu nem tinha visto a hora. Bom, isso aqui eu já expliquei. Estejamos atentos para as autocontaminações. Sentir, perceber, não significa contaminar, tá? Não tem problema. Você chegou num lugar, nossa, o ambiente está pesado aqui. Cara, me deu um arrepio, não é assim? Dá um arrepio, a gente abre a boca, né? Geralmente essas sensações, né? Arrepia o couro da cabeça. Quem é médium, né? É assim, não tá legal aqui. Nossa, cumprimentei fulano, meu Deus, tá com energia aqui, tudo bem. Aí você vai sair dali, você vai continuar legal. Ah, não, eu saí dali e já fui para a cama. Bom, então tem alguma coisa de errado. Com a pessoa? Não, com você. Não é porque eu sou médium, não interessa. Você já pensou se todo médium fosse pegar tudo quanto é tranqueira? Aí você é médium, você vai na Rua Amazonas fazer compra. Minha gente, você vai desencarnar no final do dia. Né? Não é assim. O bom médium não é aquele que vai pegando tudo. Senti, percebi, mas não me acompanhou. Não me acompanhou. Sério. Na minha profissão, é óbvio, é natural que eu atenda algumas pessoas, e às vezes muitas pessoas, que além de estar com uma energia muito pesada, lógico que tem problemas, muitas das vezes também tem uma companhia espiritual negativa. É normal, é compreensível. Vocês já pensaram se eu fosse pegar para mim, ou entrar naquela frequência, ou entrar naquela sintonia, atendendo 10 clientes por dia? Eu não aguentava quarta-feira, na quarta já podia ir para UPA, não tinha jeito. Aí é que entra a autodefesa psíquica. Entrou, foi, vai embora, foi. Né? Quando fica de propósito, que era para ser trazido para o centro, que era para fazer um tratamento espiritual, era para isso, para aquilo. Outro dia a pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, eu melhorei muito. Eu digo, por quê? Eu sonhei com você. Eu digo, então você devia estar muito mal, porque sonhar comigo e melhorar, se você sonhar comigo, a tendência é piorar, né? Então é um sonho, não é um sonho, é um pesadelo. Não, Aguinaldo, não. Eu sonhei que você estava me atendendo no plano espiritual. Nossa, eu fiquei tão bem. E eu pensei assim, tá viajando na maionese. Aí depois, conversando com Dona Benedita, ela disse assim, a gente programou esse encontro sim, para você fazer um atendimento, porque em vigília no corpo,
embora a pessoa confie muito em você, não adiantava você dizer, porque ela não ia aceitar. Em desdobramento, fora do corpo, no mundo espiritual, ela teve uma compreensão melhor. Então nós promovemos um encontro para que você pudesse orientá-la fora do corpo. Aí vai dar certo. E eu não perguntei nada para a dona Benedita, que eu já tinha levado uma carcada dela lá em Eunápolis, mas eu pensei comigo, não deve ter pago a consulta, porque eu não recebi nada, né? A não ser que pagou em bônus hora e ficou em haver lá, porque, né? Porque, uai, não dá, né? Aí eu não vou ficar atendendo quando eu estou dormindo, né? Tô dormindo. Aliás, no próximo domingo, na live, a gente vai fazer a divulgação do livro de novo, que a gente está fazendo a pré-venda, e eu lembrei disso agora. E no domingo a gente vai pegar um capítulo do livro novo do seu José de Moraes. E o nome do capítulo é O que é que você faz quando você está dormindo? Né? Que aí ele fala um pouco do sair do corpo, do desdobramento, quando é que você sai, como é que você sai, essa coisa toda, certo? Está acabando já, viu, gente? Está quase acabando. Nossos desejos, nossas rebeldias e nossas inconformações camufladas, muitas vezes é que estabelece essa sintonia. Por isso que a gente não entende. Mas por que eu estou com esse obsessor? Eu estou bem, eu não falei mal de ninguém, eu estava no centro. São as questões mal resolvidas que estão a nível inconsciente. Quer ver um padrão que é muito comum? Bem simples, rebeldia. Quase todos nós somos espíritos rebeldes, mas a gente não admite. Então você vai dizer assim, mas por que eu atraí esse espírito tão vingativo, tão negativo? Eu não sou assim? Aparentemente você não é assim. Mas lá nas camadas profundas do seu inconsciente, é. Então assim, por isso que é importante o autoconhecimento. Nem sempre é o seu comportamento diário que está atraindo o espírito, mas é o que está camuflado lá. Você tem pessoas, por exemplo, que têm aversão ao sexo, que acham que o sexo é horrível, que poderia acabar o sexo, e você olha para a pessoa e diz, nossa, mas essa pessoa é pura, ela nem precisa mais de sexo. Não, é uma pessoa que tem um desequilíbrio na área sexual. Ela está tão perturbada que a aversão dela é o desejo que ela não consegue realizar. E nós somos assim, um monte de coisa na nossa vida. Quantas vezes você tem raiva de um parente? Lembra aí de um parente que você tem raiva? Não. É boa essa. Porque outro dia eu perguntei assim para uma pessoa, se você pudesse deletar um parente da sua vida, você deletaria? Ela disse, só um. Nossa, tem mais. Né? E você tem uma raiva dela, dele, não vai com a cara, antipatia, e no fundo é uma inveja que você tem. É mais bem sucedido que você não é, tem no seu alguma coisa que você não tem. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz não. Cuidado, porque o inconsciente nos engana. Se você não fizer um bom trabalho de pesquisa de si mesmo, você pode cair nessa armadilha. Você tem certeza que não, e no fundo é. E demora para a gente descobrir. Tem coisa que a gente foge tanto, que nem a gente sabe que a gente tem. A gente não tem consciência do que é inconsciente em nós, segundo Freud. E é uma grande verdade. E aí, para terminar, eu vou parar por aqui, nós vamos ter 3 estudos ainda. Em linhas gerais, os ataques espirituais usam como base ou as nossas dificuldades íntimas ou o imaginário popular, os padrões populares. Como assim, Aguinaldo? Pode dar um exemplo? Posso. Covid. Nós vamos ver nos próximos estudos que o medo é uma ferramenta muito utilizada pelos chamados obsessores. Aí nós tivemos o Covid, que matou muita gente, matou. Muita gente morreu? Morreu. Isso é fato. Só que aí você tinha a mídia, né, dramatizando aquilo. Sim? Aí por que dramatizaram? Eu não vou entrar em questão política. Aliás, quem assiste meus vídeos e fica fazendo... Eu vou falar, viu, Ricardo? Vou falar. Quem assiste os vídeos e fica criticando, vai para outra live.
Não adianta ficar criticando. O canal é meu, eu que pago. Inclusive eu que pago a internet aqui, viu? É do meu bolso, não é nem o centro que paga. Então eu vou falar o que eu acho que tem que falar. Não, porque o pessoal fica assistindo e depois fica, mas você não devia ter falado isso. Mas um espírito de luz, como você falar isso, eu digo, nossa, obrigado pelo espírito de luz. A pessoa fala que eu sou de luz, depois fala que eu sou trevoso, numa frase só. Ô, meu filho, não assista não, vá para outro lugar, vá fazer, não é? O que é assim. Embora eu esteja comportado, estou ou não estou, Ricardo? Muito, né? Eu estou preocupado. Hoje um amigo, mano, não vou dizer o nome do amigo não, mas ele é um bom médium. Um amigo mandou um zap para mim e disse assim, aí quem ficou preocupado foi eu. Não vou falar o nome, tá? Ele disse assim, Aguinaldo, descobri uma coisa que eu fiquei preocupado. Segundo a Bíblia, Aguinaldo significa aquele que governa pela espada. Vou tomar mais cuidado com você. E eu respondi, não se preocupe, já sou mais manso, tenho seguido a recomendação de Jesus, embainha tua espada. Né? Então, eu não estou mais assim tão chato desse jeito não. Bom, então não vamos falar de política, seja pelo motivo que for. A gente viu que muitos segmentos da mídia dramatizou aquilo, aquelas cenas, pessoas sendo enterradas, aquela coisa toda. E isso gerou um medo. Aliás, não gerou só um medo, porque o medo é natural. Você tem medo que uma pessoa que você ama morra. Você tem medo de pegar Covid, é lógico, você tem medo. Agora virou um pânico. Vocês lembram na época? Virou um pânico. Eu conheci pessoas que dormiam de máscara. Dormiam de máscara, sério. Embora ela tenha me dado um argumento muito forte. Eu digo, mas você dorme de máscara, você está dormindo. Mas eu não saio do corpo. E se eu encontrar alguém que tem Covid e não se dá é verdade. Você tem razão. Nesse ponto você tem razão. Né? Nós vemos pessoas dirigindo com o vidro fechado, sozinha dentro do carro, de máscara. Então, nada contra quem quis usar máscara, nada contra. O que eu estou dizendo é que o medo exagerado, ele nos neutraliza. E os obsessores investem muito nisso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, já estou 10 minutos atrasado, vou encerrar o estudo. E na próxima quarta-feira, então, a gente continua esse tema, tá bom? Oi, quem me chamou? Sim, nós temos um convidado sexta-feira, é uma palestra musical de um cantor muito bom que eu não lembro o nome. Muito obrigado, José Roberto. Espera aí, repete para mim. Roberto Ferreira. Sim, ele já cantou no Ipamed, eu também não sabia disso. Eu estava lá, eu não lembro. Gente, eu devia estar em desdobramento. Bom, Roberto Ferreira, sexta-feira, palestra musical com a gente, tá bom? Até mais.